Olá, meu nome é Celso Teixeira Mendes Júnior, sou professor associado da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Estou aqui para apresentar um trabalho desenvolvido como parte do doutorado da Tamara Frontanilla Recalde, que desenvolveu esse trabalho em parceria com o mestre Guilherme do Vale Silva. O trabalho foi intitulado Open Access STR Database of Populations from the 1000 Genomes Project using High Coverage Next Generation Sequence Data. Acredito que vocês já estejam familiarizados com o projeto Mil Genomas, o mais importante projeto já desenvolvido para o estudo da diversidade genômica humana. Vou me ater aqui a apenas alguns detalhes que considero essenciais para a compreensão do presente estudo, que visa analisar STRs autossômicos a partir de dados gerados por esse projeto. O projeto Mil Genomas foi inicialmente estruturado em 3 fases, fases 1, 2 e 3, sendo que a fase 2 foi uma fase de transição entre uma etapa de aprendizagem e uma etapa de geração de dados mais consolidados, utilizando uma única metodologia de sequenciamento Illumina. Os reads ainda eram pequenos, porém já eram produzidos da forma paired end, ou seja, permitia a composição de sequências maiores. Porém, os dados de sequenciamento genômicos, que são os dados que realmente interessam para a análise de STRs autossômicos, que normalmente ocupam regiões intrônicas ou intergênicas, eram ainda de baixa cobertura. Apesar de já representar o maior repositório de dados genômicos existentes, esses dados ainda eram insuficientes para análise de STRs. Em 2020, o New York Genome Center realizou uma etapa adicional em que todas as amostras foram ressequenciadas utilizando um único equipamento Illumina que produzia reads maiores, ainda assumindo a metodologia paired end, e agora a cobertura do sequenciamento de genoma completo foi bem superior, variando de 27 a 71 vezes. Diante desses dados, temos por hipótese que, com uma ferramenta adequada, é possível, então, gerar dados de STRs autossômicos. Após avaliar várias ferramentas disponíveis para essa finalidade, chegamos à conclusão que o Hipster representa a melhor escolha para lidar com os dados gerados pelo projeto Mil Genomas. Ele foi desenvolvido especificamente para lidar com dados de sequenciamento Illumina. Consiste, portanto, numa das ferramentas mais confiáveis para análise desse tipo de dado, além de ser a ferramenta mais rápida para lidar com dados em larga escala, incluindo sequenciamento de genomas completos. Visto que ele foi desenvolvido especificamente para lidar com sequenciamento Illumina, ele tem a capacidade de levar em consideração a ocorrência de stutter e os padrões locus específicos de sua ocorrência, emprega uma metodologia avançada que permite o alinhamento das sequências ao genoma de referência, já levando em consideração os artefatos de amplificação de STRs, além do que, uma das características mais importantes para o estudo quando os reads gerados são pequenos, ele permite a genotipagem baseando-se não apenas nas regiões flanqueadoras disponíveis para análise, mas sim usa o faseamento de SNPs dos reads alinhados para compor a sequência completa de cada alelo sequenciado. Dessa forma, os resultados são bastante consistentes e acurados. 98,8% de compatibilidade com dados de eletroforese capilar e aproximadamente 98% de compatibilidade quando comparado a outras ferramentas de genotipagem utilizando dados de sequenciamento de nova geração. Temos, portanto, como objetivos validar o Hipster para genotipagem de STRs de interesse forense a partir de dados de sequenciamento de genoma completo, levando em consideração que podemos estudar praticamente qualquer STR presente no genoma humano em centenas de amostras simultaneamente. Temos também por objetivo avaliar STRs autossômicos que vêm sendo selecionados desde os anos 90 no mais completo repositório de dados genéticos já gerados. Como consequência desses objetivos, poderemos definir perfis individuais que são extremamente úteis
para a autenticação de amostras e avaliação de qualidade. Levando em consideração que hoje é possível adquirir comercialmente essas amostras utilizadas no projeto 1000 Genomas, amostras essas que já tiveram sequenciamento de transcriptoma e muitas outras análises em larga escala conduzidas, é essencial que, ao adquirir um lote de amostras, avalie-se realmente que aquela amostra que está sendo estudada naquele momento corresponde àquela amostra previamente analisada pelo projeto 1000 Genomas, ou seja, avaliar a possibilidade de troca de amostras. Adicionalmente, permite que a gente estabeleça um banco de dados de livre acesso, incluindo 5 populações latino-americanas, que pode ser de grande relevância forense e para estudos de genética de populações. Aqui já realizamos uma primeira abordagem de investigação da diversidade genética e estrutura das populações envolvidas no projeto. A metodologia utilizada é simples, porém requer conhecimentos básicos de bioinformática. Analisamos dados de sequenciamento de genomas completo de alta cobertura, gerados pelo New York Genome Center. Esses dados estão disponíveis na página do projeto e baixamos então arquivos CRUN de cada um dos 2.504 indivíduos não relacionados que compõem essa etapa do projeto. Selecionamos para análise um conjunto de 22 STRs autossômicos que também compõem o sistema PowerPlex Fusion da Promega. Ajustamos o Hipster assumindo um limiar para stutter em 15%, definimos as regiões flanqueadoras de cada um desses 22 STRs e estabelecemos um número mínimo de reads, 8 reads, para que sejam determinados os genótipos. Com 8 reads, temos uma probabilidade superior a 99% que qualquer genótipo dado como homozigoto represente realmente um genótipo homozigoto e não um genótipo heterozigoto em que apenas um dos dois alelos foi aleatoriamente sequenciado. Como output, temos arquivos VCF e estabelecemos os genótipos a partir da análise dos dados contidos nesse arquivo VCF. Analisamos a unidade de repetição que compõe cada STR, as diferenças em termos de tamanho, pares de bases, com relação ao alelo presente no genoma de referência e realizamos alguns ajustes quando necessários. Temos aqui os dados de cobertura utilizados para genotipagem de cada STR, recuperados pela ferramenta Hipster. A cobertura variou de 11 reads no locus D13S317 até 118 reads no locus FGA. A mediana e a média apresentaram-se bem próximas, variando de aproximadamente 37 para o TPOX até 52 no caso do D12S391. Infelizmente, nós falhamos, não tivemos sucesso ao genotipar o marcador D21S11. Acreditamos que seja por questões relacionadas ao ensaio de sequenciamento de nova geração, uma vez que já tínhamos tido sucesso na genotipagem desse marcador em outros conjuntos de dados de sequenciamento de nova geração, utilizando essa ferramenta. Com exceção do D21S11, tivemos uma elevada eficiência de genotipagem, atingindo 100% de sucesso em 8 dos STRs analisados. A eficiência mais baixa foi obtida quanto aos STRs penta-E e penta-D, muito provavelmente devido ao fato de serem compostos por unidades pentanucleotídicas e resultarem em alelos um pouco maiores. De modo geral, analisamos os parâmetros forenses no grupo de 2.504 indivíduos e também em cada uma das 26 populações isoladamente. O poder de discriminação variou de 86,59% a 97,76%, gerando uma probabilidade de match combinada em 5,72 vezes 10 a menos 27 e um poder de exclusão combinado bastante significativo. Avaliamos o equilíbrio de Hardy-Weinberg em cada um dos 21 marcadores em cada uma das 26 populações estudadas. Com exceção do penta-E, que apresentou
24 desvios devido à deficiência de heterozigotos, todos os outros marcadores apresentaram uma quantidade de desvios compatível com o número de populações em que foram estudados. Mudando o foco agora para populações e desconsiderando o penta-E, observamos que 15 das populações apresentaram um único desvio e 11 populações não apresentaram qualquer desvio, o que atesta a qualidade dos dados gerados. Como uma forma adicional de validação dos dados, realizamos uma análise de coordenadas principais. Podemos observar aqui o agrupamento de populações africanas juntamente com duas populações afroderivadas. Este agrupamento difere bastante em relação ao agrupamento de populações europeias, populações do sul da Ásia e populações do leste da Ásia. Observamos ainda que as outras 4 populações latino-americanas miscigenadas se agrupam juntamente com as populações europeias, apresentando uma maior proximidade com populações asiáticas, conforme a ancestralidade ameríndia é mais significativa. A análise realizada com o programa Structure corrobora os resultados observados na análise de coordenadas principais. Analisamos um conjunto de clusters variando de 3 a 6 e observamos que com 4 clusters podemos observar a distribuição de um cluster específico para cada uma das 4 principais ancestralidades que compõem o projeto 1000 Genomas. Com relação às populações americanas miscigenadas, observamos uma maior ancestralidade africana nas populações afro-caribenha e afro-americana. Observamos uma maior ancestralidade europeia, representada pela cor amarela, em porto-riquenhos e colombianos, e observamos uma maior ancestralidade ameríndia, representada pela cor rosa, que corresponde ao cluster de leste asiáticos, nas populações de mexicanos e peruanos. Por fim, a última estratégia empregada para a validação dos dados foi a comparação dos dados aqui gerados com dados gerados por eletroforese capilar e presentes na ferramenta POP-STR. Em tal ferramenta estão presentes dados de populações do leste asiático, do sul da Ásia, populações africanas, europeias e também populações americanas miscigenadas. No geral, utilizamos o FST para comparar africanos de um projeto com africanos de outro projeto, populações americanas de um projeto com populações americanas de outro projeto, e assim por diante. E observamos que entre populações americanas, entre populações do leste asiático e do sul da Ásia, não existem valores de FST significativos, enquanto que 6 dos marcadores apresentaram valores significativos na comparação de populações africanas e 3 dos marcadores apresentaram valores significativos ao comparar populações europeias do 1000 Genomes com populações europeias do POP-STR. Vale ressaltar que as populações africanas e europeias dos dois repositórios são bastante diferentes, com predomínio de leste da África no POP-STR contra oeste da África no 1000 Genomas, e populações americanas representando mais de 50% dos europeus no POP-STR. Gostaria então, para finalizar, de lembrar que produzimos aqui provavelmente o banco de dados de STRs autossômicos de interesse forense mais completos provenientes de dados de sequenciamento de nova geração. Trabalhar com dados de sequenciamento de nova geração, em particular genomas completos, é muito desafiador. É necessário alta cobertura. É necessário reads maiores para lidar com as dificuldades de detecção de alelos longos. Adicionalmente, mutações nas regiões flanqueadoras podem levar a alelos nulos. Tudo isso contribuiu para a incapacidade de genotipar o D21S11 e as grandes dificuldades enfrentadas para a análise do penta-E e do penta-D. Por fim, enfatizamos aqui a utilidade do Hipster como uma ferramenta para a genotipagem de STRs em dados de sequenciamento de nova geração. Gostaria de agradecer à comissão organizadora pela oportunidade concedida para compartilharmos os resultados obtidos nesse estudo. Agradeço a todos vocês que acompanharam essa apresentação e me coloco à disposição para comentários e perguntas
após o encerramento desse bloco de apresentações. Obrigado.